Olá, aqui quem vos fala é Joseil. Sejam todos bem-vindos ao meu canal Física com Joseil. Hoje começaremos uma nova série para o Enem, somente de exercícios. Na primeira aula, nesse primeiro vídeo, falaremos apenas sobre cinemática. Resolverei as questões das últimas provas de 2016 até 2019. Vamos para as questões. Enem 2019. Agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou da lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado, VANT. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. Veja na imagem que nós temos 20% de sobreposição frontal, ou seja, isso quer dizer que entre a primeira e a segunda fotografia, a parte que repete entre as duas é de 20%. E esses 20% estão representados nessa área cinza. O cálculo que a gente vai fazer é apenas do comprimento, relacionado ao deslocamento do avião, que é uma sobreposição frontal. O operador do VANT recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de voo de 1.000 metros, a uma velocidade constante de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica do VANT é de 90 graus. Considere ainda tangente de 45 igual a 1. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Temos então 5 alternativas, 40, 32, 28, 16 e 8 segundos. Então vamos para os cálculos. Duas informações já constam no próprio desenho. O ângulo é 45 graus e a altura 1.000 metros. Vamos chamar de L a base do triângulo. A metade dessa base é L sobre 2. A parte cinza do desenho, que representava 20% da sobreposição, vamos chamar de 0,2 vezes L, que é a mesma coisa de calcular 20% de L. Assim, concluímos que a distância percorrida entre uma fotografia e outra seria L menos os seus 20%, que a gente chegaria a 0,8 L. Podemos agora usar uma relação trigonométrica com um ângulo de 45. A tangente de 45 seria igual ao cateto oposto, 1.000, dividido pelo cateto adjacente, L sobre 2. Substituindo a tangente de 45 pelo seu valor 1 e multiplicando cruzado por L sobre 2, teremos 1 vezes L dividido por 2 é igual a 1.000. Executando as operações, a gente chega à conclusão que o L vale 2.000 metros. Agora, podemos calcular a distância percorrida pelo avião entre duas fotos, que a gente já tinha chegado na relação 0,8 L. Ou seja, D é igual a 0,8 vezes 2.000. 0,8 vezes 2.000, a gente chega em 1.600 metros. Portanto, o intervalo de tempo procurado será T é igual à distância dividido pela velocidade, 1.600 dividido por 50, 32 segundos. Essa é a nossa resposta, que é o tempo gasto pelo avião entre duas fotos consecutivas. Portanto, resposta correta, letra B de bola. Vamos para mais uma questão de 2019. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano.
De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra, no ponto de reentrada, era igual à da Terra e no mesmo sentido, superior à da Terra e no mesmo sentido, inferior à da Terra no sentido oposto, igual à da Terra e no sentido oposto, ou superior à da Terra no sentido oposto. Vamos analisar o desenho. Como as partes do foguete reentraram na atmosfera exatamente sobre o Rio de Janeiro e caíram à frente, se a gente levar em consideração a rotação da Terra, imaginando ali pelo desenho, vamos pegar que ele é da esquerda para a direita pelo desenho, se essa rotação ocorre nesse sentido e o fragmento caiu à frente, quer dizer que a velocidade dele deveria ser maior do que a da Terra. Observe a representação ao lado. Imagine dois movimentos de rotação. O menor, interior, seria a rotação da Terra. O maior, exterior, seria a rotação dos fragmentos. Analisando uma posição angular inicial igual para os dois e uma posição angular final, podemos notar que o foguete descreve um ângulo maior, ou os fragmentos desse foguete descrevem um ângulo maior do que o ângulo descrito na rotação da Terra. Logo, ele cairá um pouco à frente. Sendo assim, concluímos que ele tem uma velocidade angular maior do que a da Terra e no mesmo sentido da rotação da Terra. Resposta correta, letra B de bola. Agora uma questão de 2018. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Duas consequências provocadas por essa troca de aro são: dentre as alternativas, eles vão falar sobre a elevação do centro de massa, se o carro vai ficar mais ou menos estável, e se a velocidade desse carro vai ser maior ou menor do que aquela indicada no velocímetro. Então, vamos para os cálculos, ou melhor, para as representações. Sobre o centro de massa, imagine o mesmo veículo com rodas de tamanhos diferentes como no desenho. As rodas estão fora de escala para uma melhor visualização. Veja que o ponto que chamamos centro de massa ou centro de gravidade, que são coincidentes, é o ponto onde se localiza a ação da força-peso. Quanto mais baixo o centro de massa, maior a estabilidade. Ou seja, com o aumento da roda, o segundo carro representado na figura tem o centro de massa elevado, diminuindo a sua estabilidade, tornando então o carro mais instável. Já com relação à velocidade medida pelo velocímetro, ele mede a velocidade angular da roda, ou seja, o número de rotações que ela executa por segundo ou por minuto. Assim, como a roda está aumentando, ou seja, o raio da roda está aumentando, a velocidade consequentemente vai aumentar. Vamos analisar a equação abaixo. Velocidade é igual a velocidade angular vezes o raio. Se a velocidade angular, que é o nosso ômega, ele se mantém constante, notamos que a velocidade é diretamente proporcional ao raio. Se você usa uma roda maior, você vai ter um raio maior. Se você tem um raio maior, você vai ter uma velocidade maior. Ou seja, para o mesmo número de voltas, a roda maior vai ter uma velocidade linear maior do que a roda menor. Então, a resposta correta seria letra A. Elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais instável, e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Agora uma questão de 2017. Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado.
O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento em situação análoga leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Qual a distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros? Letra A, 2,90 metros, 14 metros na letra B, letra C, 14,5 metros, na letra D, 15 metros e na letra E, 17,4 metros. Vamos começar fazendo um pequeno esboço da situação. Considere a situação em que o carro parta do repouso com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Depois de determinado intervalo de tempo, ele vai atingir uma velocidade v', que a gente vai calcular. A partir daí, ele vai frear com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Lembre que eu tenho que colocar o sinal negativo na aceleração, porque é um movimento de frenagem, é um movimento retardado. No final desse movimento, a velocidade novamente vai ser zero. Isso quer dizer que eu vou precisar calcular duas distâncias. A primeira distância, que ela percorre em movimento acelerado, e a segunda distância em movimento retardado. A diferença do primeiro para o segundo movimento, ou seja, do motorista atento e para o que atende o celular, é só o tempo para o começo da frenagem. O primeiro começa a frear quando estiver com a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto que o motorista que atende o celular começa a frear 1 segundo depois. Agora, vamos para os cálculos. Vamos começar os cálculos com um motorista atento. Vamos calcular o tempo e a distância percorrida até ele atingir 14 metros por segundo a partir do repouso. Veja, a primeira equação de velocidade. Velocidade é igual a V0 mais AT. Velocidade final 14, V0 é o 0 e a aceleração é 1. Executando as contas, temos 14 segundos. Agora, para calcular o deslocamento, a gente utiliza a equação de Torricelli. V² é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes AD. 14 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes D. Ou seja, 196 é igual a 2D, trocando o lado a gente chega que a distância percorrida até ele atingir 14 metros por segundo é de 98 metros. Agora vamos calcular a distância percorrida enquanto ele pisa no freio. Considerando que a velocidade final é 0 e a inicial é 14 e a aceleração negativa menos 5, temos o seguinte: 0 ao quadrado é igual a 14 ao quadrado mais 2 vezes, menos 5 vezes D. Executando as contas, eu tenho que 2 vezes menos 5 é menos 10D, passo para o lado esquerdo, fica 10D igual a 196. Quer dizer que a distância percorrida é 19,6 metros. A distância total basta somar a distância da primeira parte de movimento acelerado com a da segunda parte. A gente tem que a distância, então, é 98 mais 19,6, 117,6 metros. Agora, vamos fazer as contas para o motorista que usa o celular. Temos que ele ficou 1 segundo a mais em movimento acelerado, ou seja, ao invés de termos 14 segundos, agora temos 15 segundos. Então, vamos calcular a velocidade atingida e, em seguida, a distância percorrida. Para calcular a velocidade, utilizaremos a equação V igual a V0 mais AT. Então, a velocidade final é igual a 0, que é a inicial, consideramos que ele partiu do repouso, mais a aceleração, que é 1, vezes o tempo, que é 15. Encontramos 15 metros por segundo. Aí, utilizando a equação de Torricelli, podemos calcular a distância percorrida até ele começar a pisar no freio. Aí você joga na equação de Torricelli, velocidade final 15 ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes D, que eu tenho 225 é igual a 2D, então D 112,5 metros. Agora, vamos calcular a distância percorrida até parar. Lembrando que a equação eu tenho que usar 15 metros por segundo a velocidade nesse caso. Então, eu jogo na equação de Torricelli de novo, né? 0 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 2 vezes menos 5 vezes D. Temos
né? Menos 10D é igual a 225, trocando os lados, eu chego à conclusão que a distância é 22,5 metros. A distância total percorrida, com o mesmo raciocínio, basta somar as duas partes, 112,5 mais 22,5, eu tenho 135 metros. Portanto, a distância percorrida a mais pelo motorista desatento é simplesmente a diferença entre o total dos dois. 135 menos 117,6, temos 17,4 metros. Agora um problema de 2016. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Vamos então analisar os gráficos. A primeira parte do movimento, durante o tempo de reação do condutor, a velocidade é constante. Portanto, durante esse intervalo de tempo, o gráfico da velocidade escalar em função do tempo é um segmento de reta horizontal. Com isso, podemos eliminar três alternativas: a letra A letra C e a letra E. A letra B e a letra D têm uma reta horizontal no início do movimento. Então, precisamos analisar a segunda parte. A partir da aplicação dos freios, se a desaceleração tem intensidade constante, o movimento é uniformemente variado. Então, o módulo da velocidade escalar varia com a distância percorrida de acordo com a equação de Torricelli. Com essa equação de Torricelli, se a gente isolar apenas a velocidade final, teremos que a velocidade final é a raiz quadrada de V0² mais 2AD, ou seja, a velocidade é diretamente proporcional à raiz da distância. Então, temos uma parábola com a concavidade voltada para baixo. A resposta correta, então, seria a letra D. Uma questão de 2016. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens, fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está representado no quadro. Veja, a engrenagem A tem 24 dentes, a engrenagem B 72, a engrenagem C 36 e a D 108. Vamos analisar agora como está ocorrendo o acoplamento em cada uma delas. No acoplamento coaxial, as frequências são iguais, ou seja, quando eu tenho o mesmo eixo. No acoplamento tangencial, as frequências F são inversamente proporcionais ao número de dentes, que são aqueles acoplamentos de contato, né? Ou na bicicleta a gente tem a corrente conectando. Analisando a imagem, a engrenagem A e o eixo do motor têm a mesma frequência de 18 RPM. A conexão ou acoplamento entre A e B é um acoplamento de contato ou tangencial. Então quer dizer que eu posso escrever que FBNB é igual a FANA. É aquela mesma relação que a gente chama de RAFA. RA e FA, a gente usava o raio. O raio e o número de dentes aqui serão proporcionais. Substituindo esses valores, eu tenho que a frequência de B vezes o número de dentes, que é 72, é igual à frequência de A, que é 18, vezes o número de dentes, que é 24. Efetuando as operações, eu chego à conclusão que a frequência de B é 6 RPM.
Analisando novamente o desenho, a engrenagem C e a engrenagem B possuem um eixo comum, ou seja, eu tenho um acoplamento coaxial. Nesse caso, eu nem preciso efetuar contas, eu sei que a frequência de B é igual à frequência de C, que é 6 RPM. Por último, para a gente chegar até a frequência do ponteiro, eu faço a relação entre a engrenagem C e a D. Então, a frequência de D vezes o número de dentes de D é igual à frequência de C vezes o número de dentes de C. Quer dizer que a frequência de D vezes 108 é igual a 6 vezes 36. Efetuando as simplificações e terminando os cálculos, eu chego à conclusão que FD, 2 RPM. Essa é a rotação do ponteiro, 2 rotações por minuto. Obrigado para quem assistiu até o final. Gostaram do vídeo? Se gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Toda segunda-feira teremos vídeo para Enem. Hoje o salve vai para Arthur e Daniel.